Grande Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença para Te agradecer. Obrigado, Senhor, por ter preparado esse momento para nós, porque não sabíamos que poderíamos um dia ter essa oportunidade, mas Tu, Senhor, já me viu antes, Senhor, do meu corpo ser formado. Tu já sabias, Tu já entendias o qual que era o meu pensamento nesse momento. Então nessa noite, Senhor, eu preciso, Senhor, da Tua presença. Eu preciso da Tua direção, eu preciso, Senhor, ouvir a Tua voz. Me ajuda, Senhor, a entender, mediante a tantas vozes que nos têm confrontado durante os nossos dias. Algumas vozes querem impedir-me de prosseguir, algumas vozes querem me dizer para que eu volte para trás, algumas vozes querem dizer para mim que não dá jeito, mas hoje eu quero ouvir somente a Tua voz. Então, Senhor, faz presente nesse momento, enche esse local, porque aqui está promovido para exatamente exaltar e engrandecer o Teu nome, Jesus. Então habita grandemente. Te pedimos as Tuas bênçãos. Amém e amém, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Pode se sentar, fica à vontade. Livro de Tiago, capítulo 3, verso 13 e a seguir. Vamos meditar nessa palavra hoje. Vou esperar você abrir, depois você vai respirar fundo, ficar tranquilo, se enche o seu coração de alegria nessa noite. Vamos meditar um pouquinho, temos um tempo aí de 30 minutos, né? Para que nós possamos aí falar um pouco da palavra do Senhor, tá? Você vai passar Hebreus, tá? Passa Hebreus e já vem Tiago. Depois de Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus. A carta de Paulo, provavelmente ou é Paulo ou é Apolo que escreveu os Hebreus, né? Eram os dois que tinham um conhecimento revelado da mensagem do judaísmo, uma mensagem que rompeu os séculos aí, as décadas, para hoje ela está sobre o seu poder, sobre a sua autoridade. Eu quero te dizer que essa mensagem o Senhor deixou com você por um período pequeno de tempo. Olha só, você está por um período de tempo com uma mensagem de restauração. Você está por um período de tempo como luz para o caminho. Vós sois o sal da terra, diz o Senhor. Vós sois luz do mundo. Por quê? Porque essa mensagem está com você agora, mas ela tem que voltar para Israel eleito. Ela tem que voltar para eles cumprir o propósito para o qual eles nasceram, ser luz para as nações. Nos diz assim a palavra do Senhor: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem de amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, essa é ou o conhecimento que vem do alto, não sei qual versão que você tem aí, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, há perturbação em toda obra perversa. Mas a sabedoria que está no alto primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Somente até aqui.
Louvado seja o Senhor. E aí, lê o texto, todo mundo agora focados no que a palavra vai nos ensinar nessa noite. Porque vivemos em uma geração hoje que ela é cheia de muitas opiniões fortes. Vivemos em uma geração que a gente cada pessoa tenta expressar a sua verdade, tenta expressar que tem certeza daquilo, tenta expressar que está com a razão em todos os aspectos, tenta expressar que ele tem o direito de falar, que ele tem a oportunidade, que ele tem um público, existe um palco para qualquer tipo de voz, não é verdade? É verdade. Mas existe uma diferença grande em ter razão e ficar com razão. Existe uma diferença muito grande disso. Porque nós temos que nos preocupar em estar diante dessa palavra que nos instrui, que nos dá direção, que nos ensina. E o difícil não é ter ela constantemente como um livro qualquer, aberto muitas das vezes nas nossas casas em um texto qualquer, porque aí você está simplificando ou deixando ela estagnada ali, e ela só como palavra fechada, como Bíblia aberta no Salmo 91, como se aquilo trouxesse uma proteção para você, mas ela tem que ser o seu instrumento de razão todo dia. Você tem que, além de tê-la com você, como um dos livros mais preciosos que você pode ter, e não é que você não possa ter outros livros, não tenha muitos outros, mas entenda que tudo que você vai ouvir de pensadores, de sábios, tudo aquilo que você vai ouvir de interpretações, elas vão estar dentro dessa premissa. O conhecimento milenar que está na tua mão hoje. E ter razão é possuir verdade. Em um local onde há muitos palcos, há muitas oportunidades, ter razão é importante, é ou não é? Quem aqui não gosta de ter razão naquilo que faz, de ter razão naquilo que fala? Quem não gosta de ser relevante naquilo que quer, que precisa dizer, quer ser entendido claramente, ser ouvido, porque a razão está com você, não é? Acontece que ter razão é uma coisa, ficar com a razão é conduzir tudo isso na sabedoria milenar, e aí você permanece com ela. Ou seja, muitos têm razão, mas perdem ela no decurso do caminho. Ela se esvaire, ela se escapa. Por quê? Pela falta de postura. Não adianta. Pelo duro falar, a forma que se expressa. Você está com uma palavra, ou a razão anda com você, mas ela não é conduzida pela sabedoria. Então, quando você fala asperamente, quando você fala quando não era para você falar, você fecha o coração dos seus ouvintes. E ter razão e estar com ela é muito importante, tê-la e permanecer com ela. E muitas das vezes é simplesmente porque ainda outras ferramentas não se achegaram ao seu entendimento. E quando você não tem as outras ferramentas que compõem tudo isso, você passa a não ter razão no seu falar, e automaticamente você passa a não ser ouvido mais, por causa das suas atitudes, por causa da falta de mansidão, ou até pela soberba que muitas das vezes ela nos rodeia de perto. O orgulho que você tem que ter, como eu estava dizendo hoje no estudo, é importante tê-lo de uma forma equilibrada, para poder você conseguir enxergar o quanto que você já caminhou, o quanto que você já andou. Então tenha ele como um aliado, o orgulho. Olhe para trás
e veja o que Deus já fez. Eu estou feliz nessa noite, porque Deus já fez grandes coisas na minha vida. Eu estou orgulhoso que eu consegui chegar aqui, que eu consegui mudar alguns aspectos que para mim antes era impossível, mas a palavra de Deus me revelou. Fui revelado, não é, Fernanda? A palavra me trouxe, me revelou, e eu consigo ver que eu andei passos na fé, coisa que antes eu não conseguiria ver, e agora eu sinto orgulhoso. Sinta-se orgulhoso por isso, por ter conseguido romper barreiras. Sinta-se orgulhoso porque o muro que separava, que te deixava para o lado de fora da porta da graça, hoje ele não existe mais. Você consegue transitar livre. Eu estou livre, estou feliz, eu estou com o coração cheio de graça, eu estou orgulhoso disso. É assim que você tem que romper os seus dias, é assim que a palavra de Deus quer que nós vivamos. E a razão, ela tem que estar com você, Iraí, tem que estar, mas você precisa cuidar dela como algo precioso. Então você precisa de quê? De estar nesses ambientes, não é? Porque a verdade sem a sabedoria, sabe o que ela vira? Uma arma que destrói. É a verdade sem sabedoria. Do que a verdade que teria que ser luz e amor e paz, ela se torna tudo isso. E Tiago, o apóstolo Tiago, ele nos dá uma instrução clara sobre o que nós devemos fazer. E Tiago mostra que existe um conhecimento que é terreno, que é prejudicial, mas existe outra que é pura, que vem do alto, que é a sabedoria, pacífica, moderada, cheia de paz, cheia de misericórdia. E a primeira prova que tem razão, e a segunda é a única que mantém a razão de Deus com você. E nós precisamos muito disso. Precisamos muito ter razão e permanecer com ela guardada, à luz da sabedoria bíblica. O que o ensinamento milenar pode nos mostrar? E obviamente, para que você tenha esse desfecho, para que você ande, para ficar com a razão, nós precisamos de uma sabedoria que ela santifica, uma sabedoria que se torna presente com hábitos, com regras, com desejos que são além dos ambientes, são além de qualquer ambiente, porque a sabedoria verdadeira, ela está no alto, segura com o Senhor, esperando o momento de ser despejada, ao ponto de que eu alcance ela. Não está distante, não está longe, ela está próximo de nós. É nós que nos colocamos os nossos impedimentos, se não conseguimos alcançar. E o interessante nesse texto de Tiago, que ele vai dizer assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Não é? Ele faz uma pergunta: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo bom comportamento, em mansidão e sabedoria. A razão, ela se prova pelo comportamento e não pelo argumento. Não é pelo tanto de argumentar que a razão ela vai permanecer com você, mas é pelo comportamento que ela exerce e ela permanece. Porque Tiago disse assim, quem dentre vós é sábio e entendido? Fale. Não, ele disse mostre. Obviamente que existem muitas formas de você falar ou mostrar, mas ele está exigindo que o seu comportamento mostre o quão de nível que você já alcançou. E nós precisamos lutar por isso, batalhar por isso, colocar luz nas nossas dificuldades para poder mudar os nossos comportamentos e mostrar verdadeiramente que a sabedoria ela já está fazendo morada na nossa vida, ainda que não plena,
E eu sei que é muito difícil alcançar a ser pleno, ser sábio. É muito difícil as pessoas começarem a notar em você, através do seu comportamento, que a sabedoria ali já está habitando. Já está. E a sabedoria, ela sempre vai ser vista pela nossa conduta. E para isso a gente tem que atribuir ferramentas, trabalhar com ferramentas certas. E cada um de nós precisa começar a entender que ferramentas, elas têm que ser não só adquiri-las e não saber manuseá-las, porque a nossa vida, ela passa muito rápido, é de passagem. E muitas das vezes nós já adquirimos algumas ferramentas, mas elas ficaram encostadas, sem utilidade, não serve mais. Por quê? Porque eu não consigo manuseá-las mais. E uma delas é mansidão, que tem que habitar sobre nós. E ser manso não é ser fraco. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é ter controle da grande força que habita em vós. Isso é ser manso. É ter pleno controle de qualquer situação. É não perder o controle. É estar controlando tudo. Não é? E ficar com razão, precisamos nos esforçar para ficar com ela, para conduzir ela com sabedoria. E ficar com razão, precisamos vencer tudo aquilo que é corrosivo, tudo aquilo que é nocivo. Precisamos batalhar para vencer. E ele vai continuar dizendo: se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, ora, aí há confusão e toda obra perversa. Ou seja, tudo isso que permeia a mente humana precisa ser lançado para fora dos nossos pensamentos. E a raiz da perca da razão está na inveja e no orgulho. E todo esse desequilíbrio coloca nós na posição de perca, de derrota. Mas nós não viemos aqui para ser derrotados. Você não foi chamado para ser um derrotado. Você não vai achar nenhuma palavra de diminuição na palavra do Senhor. Ela sempre vai te colocar em uma posição de destaque. Mas todo aquele que entrou no destaque passou por processos. Todo aquele que se destacou. E o conhecimento que nós buscamos, ele em certo momento, sem perceber, você passa a achar que você está com uma razão, porque você buscou conhecimento, porque você se esforçou, mas ainda a razão, ela se perde, por causa da sabedoria não presente. E a sabedoria presente, ela vai discernir todas as coisas. E a sabedoria terrena traz até aquilo que é certo parecer errado, não é? Quem está certo parecer errado. Por quê? Porque ela molda uma ideia, ela traz alguns sentimentos que vão atrapalhar na nossa caminhada. Então, pessoas corretas, mas com agressividade, pessoas com boas intenções, mas com atitudes destrutivas, pessoas com verdades, mas sem o Espírito de Cristo. E a habitação do Espírito é que vai coordenar tudo isso em nós. E nunca, não basta só você estar certo, é preciso estar limpo diante do Senhor. E nós vamos buscar isso com todas as nossas forças. Nós vamos buscar isso porque
Se nós não conseguimos equilibrar todas essas coisas na nossa vida, nós vamos ter pequenos desvios de percurso, e isso pode nos levar a grandes dificuldades. Grandes são as dificuldades. E para a sabedoria permanecer, para a razão permanecer, precisamos dela como uma pacificadora. E a sabedoria que vem do alto, Tiago disse, é pura, pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. A pureza, ela vem por motivos limpos. A pacificidade produz paz. Ser moderado é você não ser exagerado em nada. É você ser moderado em tudo. Exageros podem ser de qualquer forma, no tratar, no que você vai falar, de formas que possam ser extravagantes ao ponto de você perder a razão simplesmente por extravagar em algumas coisas, por não conseguir manter equilíbrio ou seguir por caminhos de exagero. E quem tem razão, anote isso se você está anotando, quem tem razão sabe ouvir. Quem perde razão não ouviu e precisa ainda alcançar isso daí. Quem tem razão sabe ouvir. Então nessa noite, eu e você, que estamos aqui reunidos para buscar luz para algumas áreas de nossas vidas, vamos estar atento a tudo que o Senhor nos disser, tudo, para que nós possamos equilibrar e trazer luz de verdade ao que precisa ser mudado, não mudando como acordando e querendo transformar a sua vida de um dia para o outro, porque isso, se você construir uma estrutura sólida sobre os seus pés, tudo isso vai ser excelente, vai crescer com grandeza. Então não tente, não se preocupe, mas atente a pequenas mudanças para que grandes resultados eles possam acontecer. Não é verdade? Uma sabedoria pacífica, um caráter de argumentos certos que produzem bons frutos. E aí nós conseguimos vencer o nosso dia a dia. Então nessa noite, todos nós precisamos entender que este local, esse ambiente, ele está destinado a pessoas que querem mudar as suas vidas em áreas específicas e querem verdadeiramente ser transformadas. Transformação. Mudar. Para quê? Para que verdadeiramente possamos viver novas experiências com Deus. Novas experiências são importantes, porque nós vemos jovens agora se achegando, para quê? Para novas experiências. E a sua experiência talvez ainda não tenha vindo hoje, porque hoje foi um evento recreativo, estava todo mundo feliz, agindo ali naquele lugar, mas o dia da sua experiência sobrenatural vai vir. E essa experiência sobrenatural que você precisa ter com o Senhor, é ela que vai te sustentar e vai fazer com que você busque o Senhor de todo o seu coração. Mas ela começa com o quê? Com simples gestos de alegria. Simples, não é verdade? E aprenda hoje que você precisa responder com mansidão, com sabedoria. Aprenda no trabalho o que você tem que fazer de forma que dê resultado para você e para quem está com você. Aprenda que você está disponível para ajudar, sem colocar peso, sem trazer julgamento. Não olhe rótulos, não olhe aparência, olhe aonde que a pessoa vai chegar, olha tudo que Deus pode fazer. Aprenda isso. E tenha uma vida espiritual de alegria plena na presença do Senhor, porque Ele disse que o fardo que Ele colocou,
Ele é leve, o jugo é suave. Você não veio aqui para carregar pesados fardos, você veio aqui para ser aliviado, para respirar fundo e dizer: eu estou no local que está mudando a minha vida. É isso que você precisa entender nessa noite, porque a semana que vem aí, ela não vai dar trégua. Você pensa que o inimigo da sua alma, que se você não sabia, ele existe e ele está ali ao derredor, à espreita. Mas não, quer saber, eu vou colocar para ela uma luta assim. Ele não alcançou ainda algumas coisas, então eu vou ter dó dele, vou colocar uma luta assim, facinho para ele lutar. Ele sabe o seu direito. Ele sabe o que o Senhor fez na cruz do Calvário. Às vezes nós não atentamos para isso, mas Ele sabe, porque as acusações vinham, e você não tinha direito de estar aqui, você não tinha mais oportunidade, você nem tinha como nascer de novo, igual eu estava conversando hoje, não tinha oportunidade de nascer, de começar nova vida. E hoje você não está preso a nada, porque nenhuma condenação há aquele que está em Cristo Jesus. Você não está preso, condenado a um fardo, a um peso, que você não possa mudá-lo, porque o Senhor disse: vinde a mim, vós todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra não é minha, essa palavra é de um homem que se manifestou, um Deus se manifestou para te dar condição de ser mais do que vencedor. É isso que você veio fazer aqui. Então não tenha medo de se aproximar, não tenha medo de transpassar essas barreiras, não tenha medo de pedir ajuda no momento que você precisa, não tenha medo, porque aqui se construiu uma nova mentalidade sobre o que é verdadeiramente ser uma família, não é? Porque Jesus fez isso, Ele te deu perspectiva, Ele te deu oportunidade. E nós vamos viver como desperdiçando as oportunidades? Não, porque senão você não estaria aqui. Não estar aqui é desperdiçar a oportunidade que Deus deu. Mas você já rompeu essa barreira, está aqui, é importante para mudar a sua vida. Amém, meus irmãos? E eu quero que você vá para sua casa e que você tenha uma semana de bênção. Eu quero que você respire fundo e diga assim: eu consegui, eu tenho orgulho de onde que eu cheguei, eu estou me esforçando mais, eu estou colocando luz aonde que precisa ter luz, eu estou mudando o meu comportamento, a minha mentalidade ainda não mudou completa, mas vai mudar, em nome do Senhor, porque eu tenho um Deus que me deu exemplo, eu tenho um Deus que escreveu já a minha história, e Ele sabe o que eu preciso. E Ele vai me dar aquilo que eu preciso no momento exato. Louvado seja o nome do Senhor. E se você quer ter razão e permanecer com ela, vença as dificuldades da vida, os debates que vão vir, as questões que vão querer te impulsionar para fora, e diga: não, hoje não, porque eu era assim, mas hoje eu não sou mais, eu estou mudado em nome do Senhor. Quantos podem agradecer a Deus? Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, e depois pacífica e moderada e tratável e cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E esse fruto, ele semeia da justiça, semeia a paz, para que os que exercitam a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras do apóstolo Tiago, importantes para o nosso dia a dia. E se hoje você conseguiu estar diante dessa palavra e absorver o que verdadeiramente pode mudar a sua vida, abrace isso com todas as suas forças, em nome do Senhor. Eu já agradeço a oportunidade,
agradeço por você estar aqui, agradeço a Deus porque Ele concedeu este local para que nós fôssemos felizes e conseguíssemos desconectarmos de tantas vozes lá fora para hoje estar ouvindo uma voz que pode mudar o nosso destino. Então vamos louvar a Deus todo o tempo. Fique sobre os seus pés, vamos agradecer a Deus. Levante suas mãos. Eu vou pedir para que o presbítero Nelson Batista, o diácono Leandro, passe colocando a mão em vocês, abençoando vocês, para que vocês, o diácono irmão João, comece a circular entre os irmãos, declara bênção sobre a vida deles, coloque em posição de mãos, para que possa ser uma semana poderosa na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Podem começar a se locomover em nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Grande Deus e eterno Pai, é no teu nome, Jesus, e nós nos reunimos aqui nessa noite, e estamos diante da tua palavra, palavra de mudança de vida, de comportamento, de mudança de mentalidade. Nos ajuda, Senhor, abençoa os nossos irmãos que estão aqui, que eles possam crescer na tua presença, que eles possam entender o ambiente que está sendo criado, que eles possam entender que eles precisam ser direcionados, que existem muitas vozes, mas a voz que vem da palavra do Senhor é a única que tem que prevalecer. Abençoa todos, Senhor, nessa noite. Também eu te peço, vá de encontro aos nossos irmãos que não puderam estar aqui por algum motivo de força maior. Coloca as mãos, Senhor, sobre o nosso irmão Alexandre, que tem passado por grande tribulação e males. Senhor, vá de encontro a ele, que as tuas mãos estejam naquele local, Senhor, e que todos ali possam ser impactados pelo teu poder. Abençoa, Senhor, a irmã Maria da Luz e os irmãos que estão lá em Ituberá, na Bahia, que nesse ano, Senhor, se for a tua vontade, não a minha, mas se for o desejo, se for o plano do Senhor, que aquela igreja, ela seja registrada com excelência e com êxito, para que no ano de 2026, seja um ano de transformações. Senhor, cuida do irmão Araí, a sua família, coloca as mãos sobre ele, prospere, Senhor, ele no trabalho, prospera ele na família, conduz todas as coisas, aquele passado que não interrompa mais, que ele possa ver nova perspectiva, que ele possa enxergar além, Senhor, de uma visão superficial, mas que ele possa ter visão de águia, para enxergar o que o Senhor ainda vai fazer. Coloca as tuas mãos sobre a liderança dos jovens, coloca as mãos sobre a liderança das irmãs, coloca as mãos sobre o corpo de obreiros, todos que estão aqui, crianças, jovens, todos aqueles que se achegaram agora, sejam cheios do teu Espírito Santo. Abençoa a todos e é no teu nome. Amém e amém, Jesus. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem amém. Estamos terminados em nome do Senhor.